E aí pessoal, vamos lá, vamos para mais um vídeo. Esse vídeo de agora eu vou falar sobre veículos, tá? Aqueles objetos que a gente usa para se locomover, ok? Então o tema dessa aulinha aqui vai ser veículos, tá? E aí, vamos lá, o que eu vou falar sobre veículos? Eu vou falar sobre a classificação que existe no código, chamada TEC, ok? É a tração, espécie e categoria, tá? Vou falar dessa divisão aqui, tração, espécie e categoria, tá? Então vamos lá. Quando a gente fala de tração, ok? Quando a gente fala de tração, o que é tração? Tração, o código, ele está se referindo a uma coisa bem simples. Pega esse bizu aqui, ó. Quando ele fala de tração, ele está falando com relação à força, certo? A força que movimenta o veículo. Olha que legal, tá? Força que movimenta. Então, uma das divisões dos veículos para a lei de trânsito, para o código, é com relação a como ele se locomove. Qual é o tipo de força, qual é o tipo de maneira com a qual ele se movimenta, ok? Então a gente tem aqui, ó, no caso, a primeira chama-se automotor, tá? Automotor. O que é automotor? Auto é próprio, motor é aquele que tem motor. Então, todo veículo que tem um motor próprio, ele entra nessa classificação. Então, como é que ele se locomove? Pela força do motor que ele possui. Ótimo, tá? O próximo aqui se chama elétrico, tá? Veículo elétrico. O que é esse aqui? O veículo elétrico, ele é aquele que se locomove pela força da energia elétrica. Ele está em conexão o tempo todo com a rede elétrica. Então, da rua, ele tem ali um mecanismo que tem conexão com a rede elétrica. Ele só se locomove porque ele tem essa conexão, tá? O pessoal às vezes até pensa que aqueles veículos elétricos, que eu chamo de elétrico, né? Onde você recarrega a bateria dele na tomada e sai, para o código ele não é elétrico, ele é um automotor, tá? Porque ele não precisa dessa conexão, ele tem um motor próprio, não precisa de uma conexão externa para poder funcionar. Então, esse aqui é o elétrico, tá? O próximo que a gente tem é o chamado propulsão humana. O que é esse aqui, ó? Propulsão humana é aquele em que uma pessoa faz ele se movimentar. Ele se move pela força de uma pessoa. Bicicleta, carro de mão, os carrinhos de pipoca, tudo isso aí, tá? É chamado de propulsão humana. Aí vem o de tração animal. Esse aqui é bem simples, tá? Não preciso nem falar muito. O que é o veículo de tração animal? Aquele que se locomove pela força de um animal. Tá? Então a gente tem os veículos de tração animal, transporte de passageiros e transporte de carga. Ok? E a gente tem, no caso aí, automotor elétrico, propulsão humana, tração animal. Aí a gente tem o reboque, ok? Reboque e o semi, né? O semi-reboque. Esse aí se locomove pela força de um reboque. Tá? Ele é puxado por outros, ele só consegue se movimentar se ele estiver puxado, ou se ele estiver semi-rebocado. A diferença de reboque para semi-reboque é o ponto de engate. O semi-reboque está em cima da unidade tratora, e o reboque não, ele fica atrás. Essa é a diferença, ok? Então essa é a primeira classificação aqui dos veículos com relação à tração. Tá? Tração é isso. Aí vamos lá. A outra divisão aqui dos veículos é a chamada espécie. Tá? A outra divisão é a espécie, tração espécie. O que é espécie? Espécie é o uso ou função do veículo, tá? Uso ou função. Para que essa classificação, o código fala de acordo com que o veículo ele é utilizado. Como é que aquele veículo é utilizado? Para que ele é utilizado? Então a gente tem diversos usos de veículo, tá? A gente tem o veículo que transporta o transporte de passageiros, ok? A gente tem o transporte de carga, Nós temos aí o chamado transporte misto, onde o veículo transporta pessoa e carga no mesmo compartimento. Esse é o transporte misto. O veículo também pode ser utilizado para onde? Para onde? Já está lá, isso aí. Ele pode ser utilizado como
Coleção, ele é utilizado em exposição. Ele pode ter um uso, né? Esse veículo ele pode ter um uso, além do coleção, ele pode ter um uso em competição. Pode ou não pode? Pode, com certeza, tá? Ele pode ser utilizado em competição, certo? O que mais? Que outros tipos de uso um veículo pode ter? Ele pode ter um uso, lembrando, pessoal, que isso aqui é uma classificação do código, tá? O código. O código ele classifica de acordo com esse uso. Então, o código, a lei reconhece esses usos. Transportar pessoas, transportar carga, transporte misto, uso em coleção, uso em competição. Uso especial, como seria um veículo de uso especial aí? Ó, é aquele usado, ele até diz qual é o veículo de uso especial. Bombeiro, polícia, operação de trânsito, salvamento, esses são os veículos de uso especial. Policiamento, serviço de urgência, operação e fiscalização de trânsito, tá? E para finalizar, o uso do veículo de tração, ele é utilizado para puxar outros veículos. Ó, essa tração é diferente daquela tração lá, diferente daquela tração que eu falei para vocês, de como ele se movimenta, ok? Então essa tração aqui, ele é usado para tracionar, ou seja, para puxar outros. Aquela tração lá fala da forma como ele se movimenta. Ele só se movimenta puxado, certo? Então, rebocado, só se movimenta rebocado, puxado por outros. Esse aqui ele usa para puxar, tá? Então, é isso aí. E, para finalizar aqui, a gente tem a classificação de acordo com a categoria, ok? De acordo com a categoria. Então, a próxima classificação é categoria. E categoria tem a ver com as placas do veículo, certo? Pela placa eu sei quem é o dono, pela placa eu sei quem é o proprietário. Então, qual é a categoria do veículo? Qual é a categoria que os veículos têm? Elas podem ter, ó, categoria particular, certo? Categoria particular. A próxima categoria é o coleção, ok? Depois do coleção, a gente vai ter o aluguel. Certo? Aluguel é aquele que você paga para ser transportado. Aí você tem o aprendizagem, tá? Aluguel, aprendizagem. O que é mais que nós temos aí? Além de aluguel e aprendizagem, a gente tem os veículos o experiência e o fabricante. Interessante que esse aqui, ó, fabricante. Os dois usam a mesma cor de placa, que é fundo verde e letra branca. Estamos falando das placas antigas, não a placa Mercosul, tá? Então, fundo verde e letra branca. Fabricante, experiência, tá? Coleção. E aí que a gente tem mais? Particular, coleção, aluguel, aprendizagem, experiência. Aí a gente tem também os veículos de representação, tá? O representação. Representação. Que veículo é esse aqui, ó? Representação. São aqueles veículos de autoridades, tá? Então é uma autoridade, geralmente do judiciário, que usa um veículo com essa placa para identificar quem é. Representação. E para finalizar, a gente tem aqui o veículo oficial. Qual é o oficial? É aquele que pertence a órgãos públicos, beleza? Então, essas são as categorias. Só revisando, a gente tem as classificações de acordo com tração, espécie e categoria. Tração é força, tá? Se liga disso aí, viu? Já tá lá. Tração é força, espécie é uso ou função e categoria tem a ver com as placas, beleza? A gente encerra aqui, depois a gente retorna.